Muito boa noite para você, 7h11. Muito bem-vindo aqui ao Jornal Anhanguera, segunda edição. A gente começa falando do desaparecimento de menino de 10 anos em Tubiara, no sul do estado. Ele foi visto pela última vez no fim da manhã às margens do rio Paranaíba. Aí os bombeiros foram chamados e eles passaram a tarde fazendo buscas. Eu vou falar com o Emerson Ferreira, ao vivo, já se sabe de fato, Emerson. Boa noite para você, se essa criança se afogou. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Até o momento, Luciano, essa criança é tida como desaparecida, viu? Foi antes do almoço, por volta de 11h30 da manhã, quando essa criança chegou ali às margens do rio Paranaíba. Testemunhas disseram ter visto essa criança na água, mas depois não se sabe se ela conseguiu sair ou se acabou se afogando. Os bombeiros foram chamados, iniciaram as buscas, primeiro realizando aí mergulho no local, depois foram fazendo varreduras superficiais utilizando um bote. Mas o fato é que até o momento a criança não foi localizada, as buscas foram encerradas agora no início da noite e serão retomadas amanhã, logo pelo início da manhã. Como eu disse, os bombeiros trabalham com esse desaparecimento, ainda não se sabe se a criança afogou ou mesmo a suspeita que ela possa ter saído do lugar. Segundo os familiares, esse menino de 10 anos, ele é diagnosticado com esquizofrenia e hoje estava agressivo, teria fugido mais cedo de casa, foi localizado, depois voltou a desaparecer. Ele conseguiu essa bicicleta emprestada e foi parar lá às margens do rio Paranaíba, de onde foi visto pela última vez. Então os bombeiros continuam realizando aí esse trabalho para tentar localizar essa criança. A gente espera, né, Luciano, que ela seja localizada com vida. Ainda mais vendo essa imagem, né, da mãe tão desesperada aí acompanhando o trabalho dos bombeiros. Como você disse, foi encerrado agora por causa da noite. Muito obrigado, viu, Emerson? Bom trabalho. Moradores de um assentamento rural de Jataí estão sofrendo quedas de energia frequentes. Haja prejuízo e paciência. Um produtor, por exemplo, já fez mais de 50 reclamações à Enel. Esse trator já nem sai do lugar. É que ele serve para impulsionar o gerador de energia da fazenda do seu José em Jataí, no sudoeste de Goiás. Com a máquina funcionando 6 horas por dia, o produtor tem gastado 200 litros de diesel por semana. Só no mês passado, o seu José ficou 13 dias sem energia elétrica. Com o resfriador parado, o produtor perdeu mais de 2.000 litros de leite nesse tempo. Um prejuízo estimado em mais de R$3 mil. Foi descartado por falta de energia e o leite pegou acidez. E não para por aí. A geladeira da dona Mância, mulher do seu José, que antes era cheia de doces artesanais feitos com leite produzido na propriedade, agora sobra espaço. É que ela já perdeu as contas de quantas vezes teve que descartar alimentos e até remédios por falta de refrigeração. Começa a esfriar as coisas na geladeira e depois acaba a energia e esquenta tudo novamente. Então as coisas não conservam, não tem nem como fazer as coisas mais. Esse caderno mostra os registros de ligações para a central da Enel. Tem tudo anotado, data, número de protocolo. Para se ter uma ideia, foram mais de 50 ligações. Só nos últimos 40 dias, eles somam um prejuízo de quase R$9 mil. Eu só quero receber os meus prejuízos. Esse leite que eu perdi, os motores que eu queimei no passado, que tá na justiça, vai ter uma audiência agora. Pagar esses prejuízos nossos, né? Que acho que isso aí não é justo. É você pagar uma coisa que você não tem. Por isso que é importante sempre anotar o número do protocolo quando você faz algum tipo de reclamação ou é atendido ali no autoatendimento. A Enel disse que as chuvas e os ventos fortes que atingiram a região provocaram as quedas de energia e que 2 equipes estão trabalhando na rede elétrica que atende a esse assentamento. Olha o bolso, motoristas estão pagando de novo mais caro pelo combustível. Esse é mais um reajuste repassado pela Petrobras. E as cidades do interior do estado têm o maior valor cobrado pelo litro do etanol. Encher o tanque tem sido cada vez mais difícil e raro para o seu Hernani. Tô pondo R$20 ali para mim andar em casa. É que mais uma vez o aumento chegou nas bombas de combustíveis. Um pouquinho caro sempre a gente acha, porque devido ao salário aumentar muito pouco no decorrer do ano e o combustível aumenta várias vezes. Então acaba que pesa um pouco. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado diz que o aumento só do etanol dessa vez chega a 17 centavos. Eles justificam que o reajuste foi passado pelas distribuidoras aos estabelecimentos. Levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço mais caro do etanol aqui no estado
está nas cidades de Jataí, Itumbiara e Rio Verde. Aqui, o valor máximo do litro chega a custar R$ 3,39. Aumentos constantes que incomodam quem precisa do carro todo dia. O combustível está ficando mais caro e para completar o tanque está difícil, viu? Realmente o meu patrão está reclamando que está pesado, ainda mais a gente que usa um óleo especial que é o S10, para as viagens fica muito pesado. Pesa demais. E olha, choveu forte hoje em Anápolis e mais uma vez teve transtornos na cidade. Vamos com os detalhes ao vivo com Bruno Mendes, ao vivo da cidade. Bruno, como é que foram os estragos aí dessa vez, hein? Boa noite. Boa noite a você, Luciano, e a todos. Olha, choveu só 30 minutinhos, ou seja, meia hora, mas a chuva foi suficiente para causar estragos aqui na cidade. A gente vai ver agora imagens, vídeos enviados por nossos telespectadores. Essa aí é a Avenida Brasil. A enxurrada estava tão forte que encobriu metade dos pneus dos carros e motos estacionados. Uma das motos chegou a cair com a força da água. Lá na região norte da cidade, mais alagamentos. Nem dava para ver essa rua de tanta água que tinha acumulada nesse ponto aí. E um telespectador flagrou o momento em que um raio caiu num transformador na região da antiga pecuária aqui em Anápolis. Muitas casas ficaram sem energia. Segundo a Enel, galhos de árvores caíram sobre a rede elétrica e provocaram a queda de energia. Ainda de acordo com a Enel, técnicos trabalhavam no local e em 94% das casas prejudicadas, a energia já tinha voltado no final da tarde. E a previsão, Luciano, é de mais chuva por aqui no restante dessa semana. Pois é, e não só aí, viu, Bruno? Porque com esse canal de umidade, um calor, né? Inclusive, já adianto que amanhã, já te agradecendo também, Bruno, amanhã as temperaturas vão ficar acima de 30 graus na maior parte do estado, então se prepare que tem mais chuva vindo por aí. A quarta-feira chega com alerta de temporal no sudoeste de Goiás, mas chove em todo o estado por causa da influência do canal de umidade no norte do país. Em Jataí pode chover 8 milímetros, com um aumento de nuvens à tarde. Em Rio Verde a temperatura chega a 31 graus. Em Catalão 30 e Anápolis 29. Intervalo rapidinho e a seguir, jovem de 19 anos é morta por engano em Anápolis. O alvo dos bandidos era o irmão dela. Já, já. Duas pessoas foram presas, na verdade, por tentativa de homicídio durante uma briga numa boate no entorno de Brasília. Vicente Barros Assunção e Igor Natan de Araújo Moura foram presos em Caldas Novas. Segundo a polícia, os dois são suspeitos de uma tentativa de homicídio dentro de uma boate no Gama, Distrito Federal. Tudo teria acontecido na madrugada do último domingo por conta de uma briga no local. A confusão foi gravada por um telefone celular. Também é possível ver nas imagens um deles fugindo com uma arma na mão. Cara, acabaram de dar tiro aqui na boate. Meu Deus do céu. O segurança da casa noturna foi baleado e os suspeitos foram presos depois de uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar, Vicente e Igor já tinham passagens pela polícia por homicídio, roubo e também por posse ilegal de arma. Já o segurança ferido foi encaminhado para o Hospital do Gama, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. E um idoso de 72 anos foi agredido com pedaços de madeira durante um assalto em Caldas Novas. A polícia militar disse que o assaltante invadiu a casa do idoso exigindo dinheiro. Como ele não tinha dinheiro em casa, o criminoso começou a bater nele com um pedaço de pau, levando um botijão de gás. A PM foi chamada, fez buscas na região e conseguiu prender o suspeito. O homem negou o roubo, mas confessou as agressões. O idoso recebeu atendimento médico e passa bem. Produtores rurais de Itaberaí fizeram um protesto na porta da Enel. Eles reclamam que basta chover que a energia acaba. Eles já perderam a produção de carne e de leite. A polícia acompanhou a manifestação. Bom, a Enel disse que respeita esse tipo de manifestação, disse também que está aberta ao diálogo. Informou que equipes técnicas seguem trabalhando na rede elétrica de Itaberaí para garantir a qualidade do serviço para todos os clientes. Agora, um esquema que a polícia descobriu, um esquema de emplacamento falso
emplacamento de veículos no sul do estado. Essas placas frias eram para motos compradas em leilões e que só poderiam ser usadas para sucata e também para carros com documentação atrasada. Foram apreendidos diversos materiais para o emplacamento irregular. Placas, tarjetas, lacres e, inclusive, placas de modelos antigos que não poderiam mais ser utilizados. A Polícia Civil descobriu que a empresa que é credenciada ao Detran produzia placas frias e emplacava motos que eram adquiridas em leilão. Essas motos não poderiam circular pelas ruas. Elas, inclusive, tinham o chassi picotado, ou seja, só serviam como sucata. Essa moto entrava em circulação normalmente e somente era impedida de trafegar se fosse parada em alguma blitz policial. A empresa também produzia placas para veículos com a documentação atrasada, para que pudessem circular normalmente. 3 suspeitos foram presos. O responsável pela empresa, Márcio Miranda Lopes, de 42 anos, o enteado dele, Alan Kesley Soares Garcia, de 22, e José Carlos Vieira, de 45. Todos têm passagem pela polícia. Foram autuados pelo crime de artigo 311 do Código Penal e também associação criminosa. Os 3 respondem por isso com pena máxima de 3 anos para o crime de associação e de pena máxima de 6 anos para o outro delito. A polícia vai pedir à Justiça a interdição da fábrica de placas e a perda do credenciamento junto ao Detran. Bom, sobre essa fraude aí de alteração dos lacres e placas, o Detran disse que não tem controle, já que apenas dá o direito, dá a concessão para as empresas fazerem os emplacamentos. E a gente ainda não conseguiu falar com a defesa dos 3 presos. Uma cidade até então pacata está assustada com a violência. Golvelândia tem menos de 5 mil habitantes e registrou 3 assassinatos em apenas 4 dias. E isso, claro, deixou a polícia em alerta. Vou chamar a Ana Paula Azevedo, em Rio Verde, tem as informações para a gente. Ô, Ana, muito boa noite para você. A polícia já sabe se esses crimes têm ligação um com o outro, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia disse que esses crimes não têm relação. Os 2 últimos homicídios aconteceram hoje lá na cidade. Um vigilante de 44 anos foi morto a tiros num posto de saúde quando foi cobrar uma dívida de um celular. Ele foi morto pelo marido da mulher que ele tinha vendido esse aparelho celular. Ele foi lá cobrar no postinho de saúde, ela trabalha lá no local e ele foi morto a tiros. O homem fugiu, ele foi identificado, mas segue foragido. O outro caso é de um comerciante que foi morto dentro de casa, ele foi encontrado morto dentro de casa. Já esse caso, a polícia acredita que foi latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que a caminhonete dele foi levada e é encontrada abandonada na zona rural. O terceiro caso aconteceu no fim de semana, no sábado. Um homem de 38 anos foi morto a facadas na casa dele depois de uma discussão. Nesse caso, o suspeito foi preso em flagrante. A polícia, claro, segue investigando esses casos e qualquer novidade, Luciano, a gente volta a se falar. Eu imagino como é que estão os moradores, né, Ana? Porque é uma cidade pequena, pacata, e esse número, relativamente ao número de habitantes, realmente é muito grande. Muito obrigado, bom trabalho. Os moradores de Trindade, a cerca de 30 quilômetros de Goiânia, têm sofrido com tráfico de drogas intenso. E hoje, 10 pessoas foram presas, segundo a polícia, responsáveis por pelo menos 14 assassinatos desde o início deste ano, tudo motivado pela disputa entre facções na cidade. Foram 14 assassinatos e 2 tentativas, dentro de distribuidora de bebidas ou na rua mesmo. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são integrantes de 2 facções criminosas rivais. 80% ligado à disputa de território, ou seja, a facção A atacando a facção B e vice-versa, e outros casos envolvendo membros da própria facção que venderam entorpecente, portanto, e por consequência ou outra não pagaram. Entre os mortos está um jovem de 14 anos que entrou para o mundo do crime aos 11. Ele foi executado porque tinha uma dívida por causa da compra de drogas. 7 suspeitos foram presos, além de 3 menores apreendidos. Todos investigados por envolvimento em casos de assassinatos aqui em Trindade. Alguns vão responder por 4, 5 homicídios. A Polícia Civil diz que os investigados foram presos nas últimas semanas. Outros 4 ainda estão foragidos e são considerados perigosos.
Eles são responsáveis por aproximadamente 35% das mortes ocorridas somente esse ano aqui em Trindade. A gente espera trazer um pouco mais de paz social à nossa população. Está preso um casal que tentou matar uma mulher de 47 anos com golpes de facão na cidade ocidental no começo do mês. A gente mostrou esse caso aqui, só que a prisão deles agora não tem nada a ver com esse crime. Danilo Moreira, vou chamar ao vivo de Lusiânia. Oi, Danilo, muito boa noite para você. Como é que a polícia chegou até eles então agora, hein? Pois é, Luciano, que situação, né? A polícia chegou até esse casal depois de receber uma denúncia. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Éder Jofre Pereira Barros e a namorada dele, Kênia Barros de Oliveira, estavam assaltando um ônibus lá em Planaltina de Goiás quando foram presos. De acordo com a polícia militar, os dois entraram no ônibus armados com um facão e anunciaram o assalto, e recolheram vários pertences das vítimas. Com o casal, a polícia encontrou diversos celulares e também dinheiro. Como você disse, Luciano, os dois já têm passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Os dois tentaram matar uma mulher a facadas. Ela teve diversos ferimentos, teve um corte no tendão, precisou passar até por uma cirurgia. Esse crime foi no dia 8, no início deste mês. O casal foi preso no dia seguinte, mas foram liberados porque já estavam fora do flagrante. Desta vez, eles foram presos em flagrante e agora pode responder por assalto. E vamos ver se dessa vez o casal fica preso, né, Luciano? Eu volto com você no estúdio. Dessa vez não fugiram do flagrante, né, os dois. Muito obrigado, viu, Danilo? Bom trabalho. E olha, uma jovem de 19 anos, ela foi morta dentro de casa em Anápolis. Sabe o que é pior de tudo? Ela nem era o alvo dos bandidos. A gente tem imagens aí desse caso, foi nessa casa aí em Anápolis. Os bandidos entraram na residência, a menina estava dentro de casa, os bandidos queriam encontrar o irmão dela. Não encontraram e a menina levou um tiro na cabeça. Ela morreu na hora. Bom, a polícia encontrou o irmão dela que disse em depoimento que ele estava envolvido com tráfico de drogas. Na verdade, ele disse que era usuário de drogas e tinha uma rixa com traficantes. A polícia agora segue atrás dos suspeitos. Hora da nossa imagem do dia, que é o resultado do trabalho dos policiais no Comando de Operação de Divisas, o COD, e também da Polícia Federal. Apreensão muito grande de drogas. Eles apreenderam 2 toneladas de maconha da BR-060 em Acreúna, no sudoeste do estado. A droga estava no caminhão e a polícia disse que o motorista dirigia com atitude suspeita. Por isso eles fizeram a abordagem e Marcelo de Moraes, de 49 anos, foi preso. Ele já tinha outra passagem por tráfico de drogas em Minas Gerais. E além das 2 toneladas de maconha, a polícia encontrou também 50 quilos de skunk, que é a droga conhecida como super maconha. Essa droga foi trazida para a sede da Polícia Federal em Goiânia. A gente vai terminando por aqui. Outras notícias amanhã no Bom Dia Goiás. Boa noite para você. E hoje a gente termina com imagens de Jataí.